Efésios capítulo 4, versículo 17 a 24, diz assim a palavra de Deus: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é verdade em Jesus. Versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Falei semana passada que a carta de Paulo aos Efésios, ela se divide em duas partes. Capítulo 1 ao capítulo 3, tem uma doutrina muito bonita sobre a salvação que nós temos em Cristo Jesus. E Paulo termina o capítulo 3 com uma oração muito bonita, né? Inclusive, o texto diz que ele se coloca de joelhos para orar. O capítulo 4 começa a segunda parte da epístola, que é uma parte mais prática. Ele fala da vida prática, ele fala da santidade da nossa eleição. Primeiro ele fala da soberania da eleição, capítulo 1 a 3. Capítulo 4 a 6, ele fala da santidade da nossa eleição. Capítulo de 1 a 3, ele fala do nosso chamado. Capítulo de 4 a 6, ele fala da santidade do nosso chamado. E o interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, assim como os profetas e assim como Jesus, ele faz uso de muitas metáforas. Pastor Luciano, o que é uma metáfora? Professor de português sabe o que é uma metáfora, né? Uma metáfora é uma figura de linguagem que os escritores usam com muita frequência, e a Bíblia está cheia de figuras de linguagem tipo metáfora. Os profetas no Velho Testamento usaram metáforas. Isaías, Jeremias, Ezequiel foram profetas que escreveram usando muitas metáforas. Você quer ver um outro que usou muitas metáforas? Jesus. Jesus mesmo usou muitas metáforas. E o apóstolo Paulo também utiliza muitas metáforas. Pastor, mas o que são metáforas, essas figuras de linguagem? É simples, irmãos. É você pegar uma coisa bem conhecida para significar uma outra coisa não tão conhecida, ou que senão para explicar melhor essa outra coisa. Ok? Você quer ver um exemplo? Certa feita, Deus diz para Jeremias: pega um cinto e amarra esse cinto em você, depois você tira esse cinto e enterra esse cinto, deixa de lá por um tempo, depois você volta lá e desenterra o cinto. Puxa, pastor, o que significa isso? Isso é uma metáfora, isso é uma figura que Deus fez Jeremias usar, para depois que ele desenterrasse o cinto, e visse que o cinto estava apodrecido, porque o cinto era de couro e foi enterrado na terra, então ele apodreceu, para ele mostrar esse cinto para a nação de Israel, para ver o que tinha acontecido com a nação de Israel, porque abandonou o seu Deus. Está vendo? Isso é uma metáfora. Metáfora é quando você pega alguma coisa do cotidiano conhecida das pessoas e usa essa coisa para ensinar uma outra coisa cuja imagem que você pegou facilita o entendimento. O apóstolo Paulo usou muitas metáforas. Por exemplo, Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo. Isso é uma metáfora. Paulo fala que a igreja é a família de Deus. Isso é uma metáfora. Então, irmãos, a gente vê que a Bíblia está cheia de figuras de linguagem, principalmente de metáforas. E para mim, irmãos, o apóstolo Paulo foi o grande escritor das metáforas no Novo Testamento. Para você ter uma ideia, na carta aos Efésios, e nesse pequeno texto, o apóstolo Paulo usa 3 metáforas para que ele possa nos ensinar a diferenciar o que, pastor? A nossa velha vida da nossa nova vida em Cristo. Metáforas, irmãos, que nos ensinam a diferenciar
a ver o contraste em que há entre a velha vida, que era a nossa vida sem Deus, com a nova vida em Cristo, depois que Cristo nos alcançou. E Paulo se utiliza então de metáforas para a gente diferenciar uma coisa da outra. A velha vida da nova vida. O que nós éramos e do que nós somos. Como éramos no passado, sem Cristo, e como somos hoje com Cristo. Paulo se utiliza de 3 metáforas nesse texto. Olha que interessante. A primeira metáfora que ele usa é a metáfora do andar. E o interessante é que essa metáfora, nos tempos de Paulo e nos tempos de Cristo, era muito comum. Por quê? Porque as pessoas viajavam como naquele tempo? Andando, né? As pessoas andavam. As pessoas viajavam caminhando. Então Paulo utiliza muito essa metáfora, e eu gosto muito dessa metáfora. Por quê? Porque eu acho que ela é uma linda metáfora para mostrar também a nossa vida cristã. Todos nós, de certa forma, nós estamos a caminho. Amém? Somos peregrinos. Somos caminhantes, somos andantes, estamos aí peregrinando, estamos caminhando. E Paulo utiliza, irmãos, essa metáfora tão bonita para mostrar essa diferença entre o velho homem do novo homem. Veja, por exemplo, no capítulo 4, no versículo 1, que nós vimos semana passada, que ele começa o capítulo com a metáfora do andar. Ele diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então veja que primeiro ele usa essa metáfora para mostrar como nós devemos andar. Mas agora, no capítulo 4, no versículo 17, ele usa essa mesma metáfora para nos mostrar como nós não devemos andar. Olha só, verso 17. Isso, portanto, digo no Senhor e testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tornando-se insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Veja, irmãos, como Paulo usa o contraste, está vendo? Ele começa dizendo como nós devemos andar, e depois ele mostra para nós como nós não devemos mais andar. Por quê? Porque agora a gente não pode mais andar como os gentios, ignorantes, impuros, vaidosos, orgulhosos, jactanciosos, donos da verdade. É isso que Paulo está dizendo, irmãos, no versículo 17 e 18. Portanto, essa é a primeira metáfora que Paulo usa para diferenciar a velha vida da nova vida. Como nós temos andado nesse mundo? Essa é uma pergunta boa. Como você tem percorrido as sendas da sua vida no cotidiano da sua vida? Como é que você tem andado? Você tem andado como os gentios andam? Ou você tem andado segundo a vocação pelo qual Cristo te chamou? Então esse é o primeiro contraste. Notem que Paulo usa, e a primeira metáfora para nos mostrar que nós, que somos de Cristo, capítulo 4, versículo 1 a versículo de número 3, nós temos que andar segundo o modo digno da nossa vocação, e não mais andar segundo andam os gentios. Pastor, o que significa isso? Significa que o caminhar do cristão tem que ser diferente. Irmãos, diferente. Cristo nos transformou, e nós não andamos mais, como diz o próprio Paulo no capítulo 2, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós andamos agora de modo digno da vocação pelo qual nós fomos chamados. Portanto, se nós somos de Cristo, nós temos que andar diferente, viver diferente, caminhar diferente. Nós não podemos mais nos amoldar aquilo que nós éramos sem Cristo. A segunda metáfora, olha que interessante, que Paulo usa no capítulo de número 4, a partir do versículo 17 ao 24, é a metáfora do vestuário. Olha que coisa, verso 22.
no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O interessante é que a palavra despojar e a palavra revestir, que está aí na sua Bíblia, verso 22, vos despojeis, e verso 24, vos revistais. A ideia no original grego é o sentido de você retirar a velha roupa. É interessante, né? A metáfora é uma metáfora do vestuário. A ideia é o seguinte: você tem uma capa velha, suja, encardida, e você agora vai despojar dessa capa. A palavra significa retirar e lançar fora. Olha que coisa interessante, a metáfora das vestes. Você tem que retirar essa capa velha, suja que você tem e lançar ela fora. Despojar significa isso, retirar e lançar fora. Só que não é só isso. Veja o contraste. Você não apenas retira, ou Cristo, né? Não apenas retira aquilo que faz parte dessa velha roupagem. O versículo de número 24 diz: e agora vos revistais. Revistais é o contrário. Agora você vai pegar uma capa nova, uma roupa nova, uma camisa nova, um blazer novo, e vai vestir este blazer aonde você retirou a capa velha e lançou fora. E essa é mais uma metáfora, irmãos, que Paulo usa. Olha que bonito. Para falar sobre o contraste dessa velha vida que nós andávamos e dessa nova vida em Cristo que nós agora, pela graça de Deus, fomos alcançados. Veja que essa metáfora da roupagem é uma metáfora muito utilizada pelo próprio Senhor Jesus, né? A Bíblia fala muito das vestiduras brancas, né? A Bíblia fala muito dessa roupagem nova que Cristo nos veste em justiça, como diz o texto, retidão e verdade. Interessante que lá no livro do Apocalipse, quando Jesus fala aquela igreja autossuficiente, orgulhosa, uma cidade muito rica, a igreja também muito rica, a igreja de Laodiceia, ao ponto deles dizerem assim: olha, eu estou rico e abastado, eu não preciso de coisa alguma. E Jesus então falou: olha, tudo bem, você tem essa visão sobre você, mas a minha visão sobre você é diferente. Você é pobre, você é cego, você é infeliz e você é nu. Interessante que a igreja, irmãos, ela estava redondamente enganada com respeito a ela mesma. Ela se achava muito rica, muito importante, e falou isso na carta. Mas Jesus diz: olha, eu vejo vocês diferente. Agora, eu aconselho-te que de mim compre vestiduras brancas para te vestires. É bonito, né, irmãos? Essa metáfora da vestimenta é muito usada na Bíblia. Você quer ver uma outra passagem que eu estou me lembrando aqui, muito linda, que você também se lembra dessa coisa de mudar a roupa suja e colocar uma roupa nova? Uma das grandes parábolas que Jesus contou, está lembrada qual é? Qual foi aquela parábola que Jesus contou de forma muito linda? Que existiam 2 filhos dentro de casa, lembra? E um deles diz: pai, dá a parte dos bens que me cabe. E a Bíblia diz que o pai, irmãos, de forma tão humilde, dividiu a herança dele em vida e deu nas mãos do seu filho. O texto diz que esse menino gastou tudo. A Bíblia diz que todos os bens ele dissipou, e ele terminou entre os gentios cuidando de porcos, e até as alfarrobas que julgavam para os porcos. Pastor, o que são alfarrobas? A Bíblia tem umas palavras difíceis, né? Legumes. Até os legumes que julgavam para os porcos, eles não deixavam aquele jovem comer. E o texto diz que num determinado dia, Lucas capítulo 15 conta essa parábola, né?
a Bíblia diz que ele cai em si e diz assim: puxa, na casa de meu pai, os servos de meu pai têm comida, e eu aqui nesse estado já sei, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou chegar perto dele e vou falar assim: pai, me perdoa, pequei contra o céu e contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Ensaiou direitinho o discurso, né? A Bíblia diz que quando esse jovem apontou lá longe, lá na entrada da aldeia, o texto diz que o pai estava à porta o esperando. E quando esse menino aparece lá na entrada da aldeia, o pai sai da sua casa em desabalada carreira, atravessa toda a aldeia, diante dos olhos de toda aquela aldeia. E a Bíblia diz que ele chega perto do seu filho, abraça o seu filho e beija o seu filho. Coisa linda. E o texto diz que ele toma esse menino, volta com esse menino para casa, e quando ele chega em casa, o que ele faz com ele? Está vendo? As vestiduras. A primeira coisa que ele faz, ele chama os serventes e diz: traga a melhor roupa. E tirou aquela roupa suja das alfarrobas dos porcos e colocou nele uma roupa nova, sandália nos pés e um anel no dedo. Veja, querido, que essa metáfora de Paulo é uma metáfora muito rica, muito utilizada na Bíblia, para mostrar, ou pelo menos para nos tentar perceber quem nós éramos sem Cristo e quem nós somos hoje, né? As vestimentas, Jesus trocou a nossa vestimenta, Ele tirou a nossa roupa suja, e Ele colocou em nós, irmãos, uma nova vestimenta. Ele nos revestiu, olha que coisa bonita, de uma nova vida. Isso é maravilhoso, irmão, isso é bonito demais. Não tem coisa melhor na vida que você ir numa loja e comprar uma roupa nova, não é? Fala a verdade. Essa é a metáfora, irmãos, do Novo Testamento, muito usada, e pelo apóstolo Paulo também, para falar dessa nova condição que nós temos. Jesus trocou as nossas vestiduras, Jesus tirou a nossa roupa suja, suja pelo engano, pela amargura, pelo pecado, pela ignorância, pela impureza da nossa alma. Ele fala isso no capítulo 4, a partir do versículo 17. Tirou de nós, irmãos, esse orgulho, essa vaidade de andarmos segundo os nossos próprios entendimentos. Ele tirou de nós, irmãos, essa roupa tão mal cheirosa que nos vestia, e nós estávamos tão acostumados com ela que nós nem sentíamos mais o seu mau cheiro. Mas Jesus, irmãos, trocou e nos retirou e colocou em nós vestiduras novas, e nós fomos revestidos desse novo homem. Louvado seja Deus. Então essa é a segunda imagem. Primeiro, a imagem de andar, que eu acho tão lindo, né? Nós andamos em novidade de vida, diz o apóstolo Paulo. A forma do cristão viver nesse mundo tem que ser diferente. Ele anda de forma diferente, ele anda de modo digno da sua vocação, ele anda segundo aquilo que Cristo propõe para ele na sua palavra. Ele se veste diferente, olha que coisa bonita. Ele foi colocado nele vestiduras novas, vestiduras brancas. Ele foi despojado da sua vestidura antiga e ele se revestiu dessa vestidura nova. Por isso, irmãos, nós temos que também ver a teologia das nossas vestimentas. Ela tem que coadunar com as vestimentas espirituais que Cristo colocou em nós. Sabia disso? A base teológica para um rapaz e para uma moça cristãos se vestir advém disso aí. Cristo nos vestiu de roupas brancas de santidade. Cristo nos revestiu de uma nova natureza. E agora, a minha roupagem externa tem que espelhar essa roupagem interna que Cristo colocou em mim. Por isso, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente as moças e os rapazes, com as roupas que usam.
Não é porque a gente é ortodoxo, chato, antiquado, fundamentalista, não tem nada disso não, irmãos. É por causa da teologia que nós temos por trás disso. Cristo nos vestiu de uma roupagem nova de santidade. E a nossa roupa tem que espelhar essa santidade de Deus que Cristo já colocou em nós, amém? Por isso que as meninas têm que prestar atenção mesmo nas roupas que usam. Tem que prestar atenção quando vão à praia. Não estou dizendo que você tem que ir de burca igual o muçulmano, não. Eu não estou dizendo que você tem que ir toda cheia de roupa para a praia. Mas tem que tomar cuidado, querido, sabe por quê? Porque as suas vestimentas externas têm que mostrar a vestimenta interna que Cristo fez em você. E eu digo isso para os rapazes também, né? Não apenas para as moças. A nossa vida tem que coadunar com essa obra gloriosa que Cristo fez em nós. Pastor, mas é a moda. Mas você pode adaptar a moda à obra que Cristo fez no seu coração, não pode? Claro que pode, né? Tome cuidado, viu, gente? Essa metáfora da vestimenta é muito bonito. E ela tem um apelo prático muito bonito na nossa vida. O cristão não pode usar qualquer coisa, de forma nenhuma. Por quê, pastor? Porque a gente é retrógrado? Não, irmãos, é por causa da nossa teologia, entende? Porque a nossa vida prática espelha a doutrina de Cristo em nós. Se antes eu andava dessa forma, alheio à vida de Deus, como diz o verso 17 e 18, obscurecidos do entendimento, ignorantes com respeito à vida de Deus, agora não, irmão. Agora a gente anda de modo digno da nossa vocação. E isso tem que espelhar, irmãos, em tudo que a gente faz, tudo que a gente anda, e olha, tudo que a gente veste, viu? Vamos espelhar na nossa vida prática, em todos os lugares, essa vestimenta espiritual que Cristo nos vestiu para a glória dele, amém? Amém? Terceira e última, eu termino. Pastor, qual a terceira e última metáfora que Paulo usa nesses poucos versos, e que a Bíblia também utiliza em outros textos? É a metáfora da natureza humana, versículo 22 a 24. Olha o que o apóstolo Paulo diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Veja a outra metáfora. Ele fala do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Está aí a terceira e última metáfora que Paulo utiliza para mostrar a velha vida em contraste com a nova vida de Cristo em nós. Paulo usa duas metáforas, e aqui Paulo não está falando de idade cronológica. Velho homem não significa um homem velho, e nem novo homem significa um homem novo. O velho homem aqui para Paulo significa aquele homem antes de Cristo na sua vida. Aquele homem antes de Cristo ter alcançado você, escolhido você, santificado você. O velho homem é aquele homem pregresso, aquele homem que existia antes de Cristo. E o novo homem é esse homem, como diz o próprio texto, criado segundo Deus, versículo 24, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então veja que essa é a terceira e última metáfora que Paulo usa de forma muito bonita. A metáfora da natureza humana, mas aludindo à condição do homem, antes dele encontrar-se com Cristo e depois de Cristo fazer parte na vida dele. Interessante que o pastor Luciano se converteu, deixa eu ver quando, 30 anos, eu fui para o seminário,
Aos 26 anos eu me converti. Vou fazer agora, dia 21 de fevereiro, 60 anos. Então você pode fazer as contas, né? 26 para 60 dá o quê? 34 anos. Pois bem, até os 26 anos era o velho homem. Ó, tá vendo? Essa é a ideia. Até os 26 anos, velho homem. Por quê? Porque eu andava segundo as concupiscências da carne, como diz o texto. Eu andava corrompido pelo engano, não conhecia Cristo. 26 anos, velho homem. Mas quando Cristo me alcançou, dos 26, pela graça de Deus, até hoje, novo homem. Amém? Portanto, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ter lá seus 85 anos, mas se você está em Cristo, você é nova criatura. Amém? Novo homem. É coisa linda, irmão. Sabe por quê? Porque até isso Cristo é maravilhoso na nossa vida. A gente nunca fica velho. Está vendo que coisa gloriosa? Nós somos novos homens. Mesmo que a nossa idade já esteja assim, alavancando algumas léguas, nós sempre somos chamados de novas criaturas, novo homem. Olha que coisa bonita. Por que você acha que a Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento? Olha que bacana. Está vendo? Velho Testamento e Novo Testamento. Por que é Velho Testamento? Não é porque é o testamento no pecado, não é nada disso não. É Velho Testamento, por quê? Porque lá está a promessa de Cristo. E é Novo Testamento, por quê? Porque Cristo se manifestou. E agora tudo se fez novo. Olha que coisa linda, até você. E Paulo, irmãos, usa essa metáfora gloriosa. Para quê, pastor? Para nos mostrar esse contraste entre a velha vida, entre o velho homem, entre as roupagens sujas e a nova vida, o novo homem, a nova roupagem que Cristo depositou em nós. Por isso, nós devemos andar de modo digno da nossa vocação e não mais andar segundo os gentios andam, porque agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos dê graça e que Deus nos ajude a continuarmos caminhando em novidade de vida, com essa roupagem gloriosa que Cristo nos deu, com esse caminhar novo que Cristo propõe para nós, com essa vestimenta nova que Cristo nos revestiu, para que sejamos como filhos da luz, como Paulo no capítulo 5 nos chama também. Amém?